Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando na aula passada. Falamos sobre a definição de limites para duas variáveis e hoje vamos falar o que acontece quando uma função ela é contínua com duas variáveis. Então, não vamos perder tempo, vamos dar início à nossa aula. Para início, nós vamos colocar aqui o conceito de continuidade. A gente viu que quando uma função ela é contínua para uma variável, para se calcular o limite, basta calcular o f de a ou o f em determinado ponto. Aqui nós temos também que quando uma função ela é de duas variáveis, para que ela seja contínua em um certo valor AB, o que é que nós temos? É que o limite quando xy tende para AB, de f de xy é igual a f de AB. Mas aqui nós estamos tendo cuidado. Ele está dizendo que f é contínua em AB. Bom, se dizemos que f é contínua em um certo domínio, se f for contínua em todo AB desse domínio. Então, para que uma função f seja contínua em todo o domínio, nós temos que todo ponto AB do domínio tem que ser também contínua. Vamos para o exemplo 5. Determine um limite. Veja que esse limite de x ao quadrado y ao cubo menos x ao cubo y ao quadrado mais 3x mais 2y, quando xy tende para 1, 2, primeiro, para que esse limite possa existir, a primeira coisa que nós temos que observar é que ela tem que ser contínua. Aqui se trata de um polinômio. Se eu tenho um polinômio, esta função ela é contínua em todo e qualquer ponto. Portanto, vamos ver como calcular esse limite. Vamos aqui ao procedimento desse cálculo. Como eu acabei de falar, a função que eu vou chamar de f de xy, f de xy, deixa eu só tentar mudar aqui um pouquinho, estou achando essa escrita muito fina, deixa eu só ver se eu consigo melhorar um pouco, tá? Então, f de xy, acho que melhorou, é um polinômio, ok? Ou é uma função polinomial, e dizemos nesse caso que f de xy é contínua. Lembre-se, para que uma função de AB, no caso de f de xy sendo contínua, esse limite é igual a f de AB. E como eu estou afirmando que f é contínua, nós vamos calcular esse limite. E esse limite, onde nós temos xy tendendo para 1, 2, de quem? De x ao quadrado, y ao cubo, menos x ao cubo, y ao quadrado, mais 3x, mais 2y, ele, por ser contínua, ele é igual a f de 1, 2, ou seja, eu vou substituir esse valor na função. Onde tem x, eu vou colocar 1 ao quadrado, o valor de y é 2 ao cubo, nesse caso, me borrado aqui, 2 ao cubo, menos o valor de x, que é 1 ao cubo, vezes o y, que é 2 ao quadrado, 3 vezes 1, mais 2 vezes 2. Qual o resultado que eu vou encontrar aqui? Basta substituir. Ou melhor, faz esse cálculo, que você tem 8 menos 4 mais 3 mais 4. Portanto, esse limite de x ao quadrado y ao cubo menos x ao cubo y ao quadrado mais 3x mais 2y, quando
xy tende para 1, 2, ele é igual a, você vai ver que menos 4 com mais 4 dá 0, 8 mais 3 dá 11. Ou seja, meu resultado que eu estou procurando aqui, ele é igual a 11. Mas eu só pude fazer isso porque esta função ela é contínua. Vamos retomar aqui os nossos slides para mais um exemplo. Pergunta onde a função f de xy, onde esta função é dada por x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é contínua. Então, a gente já observa que para qualquer valor do denominador, por x ao quadrado mais y ao quadrado, essa soma sempre é um valor maior ou igual a zero, mas a gente observa que se o x e o y forem iguais a zero, vai ficar zero sobre zero, o que nos diz que em 0, 0 ela não é contínua. Mas vamos ver como ficará essa solução. Nós vamos observar que esta função ela é racional. E toda função racional ela é contínua no seu domínio. No entanto, a gente observa uma seguinte coisa. A gente vai colocar aqui que a função f de x, y não é contínua em 0, 0, pois não existe neste ponto. Só ver se está aparecendo aqui para vocês. Tá, deu beleza. Bom, no entanto, ela, ou seja, ela quem? F de x, y, a função, é contínua em todo o domínio da função racional. Ou seja, f de x é contínua em D, onde esse D são formados por todos os pares x, y, pertencentes ao domínio, claro, onde x, y é diferente de 0, 0. E aí eu teria essa definição de continuidade. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo, o que é que eu tenho? Uma função g de x, y, dada por esse sistema. X ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se o x, y for diferente de zero, deixa eu só fazer uma correção aqui. Não é zero, é 0, 0. Aqui também é, já que eu estou falando de um par. Será zero se o par xy for formado por 0, 0. Bom, aqui G está definida em 0, 0. Veja bem, G está definida em 0, 0. Não esqueça de colocar o 0, 0, tá? Como o G está definido em 0, 0, mas G ainda é descontínuo, porque o limite de G de xy, quando xy tende para 0, 0, não existe. Se você calcular aqui o limite aqui, ó, a gente vê que ele não vai existir. Mas o resultado a gente não vai encontrar zero. Outro exemplo que eu posso colocar para vocês é f de xy igual a 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se o par xy for diferente de 0, 0. Ou ainda, o xy seja igual a 0, 0. Neste caso, o resultado é zero. Bom, quando eu olho aqui para xy, ele é diferente de 0, 0, ela é contínua, pois a função ela é racional
definida nessa região. Se nesse primeiro exemplo aqui do 7 eu tivesse somente essa região, ou seja, eu tivesse excluído essa parte, ela seria contínua, uma vez que em 0, 0 ele colocou diferente de 0. Mas aqui a gente já observa que ele coloca diferente, é contínua a função, por ela ser racional. Agora, o que leva ele a chegar a essa conclusão? Tá? O que nós chegamos a essa conclusão é a seguinte coisa. Quando eu pego o limite de f de xy, quando xy tende para 0, 0, é o seguinte, é que esse limite de 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, ele traz algo bem dinâmico para a gente. É que ele é igual a zero. Logo, que é igual o f de 0, 0. Portanto, f é contínua em 0, 0 e, consequentemente, contínua em r ao quadrado. E a gente pode observar que para o cálculo de limites, nós precisamos conhecer o conceito de continuidade. E dizemos que se uma função f de xy, ou uma função com duas variáveis, se ela é contínua, nós estamos afirmando para você que naquele ponto específico xy, há, há um limite a ser calculado. Portanto, antes mesmo de nós fazermos o cálculo de um limite com duas variáveis, o que nós temos que ver é que se essa função ela é contínua no ponto procurado. Se ela for contínua naquele ponto, nós dizemos que existe um limite e ele pode ser calculado. Sabemos que nós teremos algumas questões para serem trabalhadas em sala de aula, mas já antemão já colocamos que na próxima aula vamos falar, resolver algumas questões em sala a respeito de limite e continuidade, e logo em seguida a gente já começa a falar sobre derivadas parciais, que nada mais é o uso do cálculo com duas variáveis. Vamos ficando por aqui nesta aula, e na próxima aula estaremos fazendo esses cálculos em sala. Fico por aqui, até a próxima aula.